Olá, bem-vindas, bem-vindos ao 26º episódio da Confraria Orfeu, confraria que tem como missão expandir a experiência em cafés, sempre partindo de grãos selecionados por nosso time na nossa fazenda e enviado à casa dos nossos confrades mensalmente. Eu sou Ricardo Madureira, sou CEO do Orfeu Cafés Especiais e nessa nova temporada a gente tem trilhado uma jornada mais profundamente sobre aspectos do cafés especiais, cafés de qualidade. Se vocês não viram no último episódio, recomendo vocês voltarem lá. A gente teve o prazer de receber a Gi Coutinho, da Pura Cafeína. A gente falou sobre métodos de preparo de café. E no episódio de hoje, a gente vai olhar para frente, né? Falar sobre tendências do mundo de café, na parte de consumo, na parte técnica, tem muita coisa. E eu tenho aqui o prazer enorme e o orgulho e a honra de ter o professor Ensei Neto, né? Tenho aqui uma lista grande, eu vou ler aqui porque eu não conseguiria decorar, né? O Ensei é músico, né? Soube que ele, antes de se formar engenheiro, teve a carteirinha de músico, né? Então ele é músico primeiro, depois se formou em engenharia química, aí somos colegas de profissão, né? E o Ensei tem uma especialização grande em tecnologia de alimentos, ele é um consultor especializado em gestão sensorial, aprimoramento de alimentos e bebidas, com foco em café, cacau, chocolate, cachaça, produtos fermentados. Aliás, eu tive experiência em fermentação muito pequena comparado com o Ensei. E, cara, posso dizer que o Ensei é o cara que eu conheci que mais conhece de fermentação, né? A gente está aqui, fermentação em geral, né, cara? Então, a gente realmente... Ensei também ministra cursos avançados de educação sensorial, avaliação de café e ciência da torra. E é uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é qualidade e inovação no setor. O Ensei é um daqueles raros profissionais que tem uma visão muito ampla, né, e que une tecnologia profunda, né, assim, rigor científico de engenheiro, mas também com a visão de mercado, né, e que transitou por muita coisa, né. Então, Ensei, muito obrigado por você estar aqui, ter generosidade de estar aqui conosco e dividir um pouco do seu tempo. Bom, Ricardo, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Foi um convite muito especial. Obrigado. Né? E realmente para mim, posso dizer que a honra é minha, o orgulho é meu. Obrigado. Muito obrigado, Ensei. Então, Ensei, o assunto aqui é muito legal, mas muito amplo, né, cara? E você, com todo o tempo seu de experiência, você viu muita coisa acontecendo em vários tipos de produtos, né? Você tem experiência em vários tipos de fermentado. Aqui, especificamente em café, você tem a experiência ampla de ter sido produtor de café, né? Apesar de sua experiência toda industrial, mas você foi agricultor, né? Teve essa experiência de gestão e depois toda uma experiência de torra como professor. Quando você olha essa evolução do café, o que você vê, o que mudou ao longo do tempo? Assim? Tem uma coisa que marca mais essa evolução do consumo e de produtos em café? O café ele tem uma trajetória que é muito interessante, né? Porque ele tem um primeiro aspecto que é a única droga que é regulamentada e que é totalmente liberada. Droga, assim, no bom sentido. Sim, claro, é a cafeína, né? Que é a cafeína, né? Então, isso já criou uma situação que é muito especial para o café. Então, o segundo ponto é que você tem, quando você observa assim historicamente, o café ele teve desenvolvimentos que foi através da participação de duas culturas completamente distintas. Uma é daqueles que estão lá na Arábia, toda aquela região arábica, e que tem uma formação religiosa do Islã, e a outra que são os europeus. E daí você começa a entender como é que foi a distribuição do café, a sua expansão no mundo,
e que cada parte da expansão ela atendeu alguns propósitos, inclusive religiosos. E isso é muito interessante a gente observar. Então, boa parte do desenvolvimento se deve ao fato de que o islamita não consome álcool. E quando ele descobriu que o café, ao contrário, deixava todo mundo muito ligadão, né? Chegava de noite, vou rezar para lá, eu posso beber. E que tem uma característica de não deprimir pós-consumo, né? Porque Exatamente, o álcool você exatamente. dá um up, mas depois você dá uma relaxa, dá uma queda. O café não, né? Exatamente. Então esse foi um aspecto importante e que os europeus perceberam o valor do produto aí. Porque eles viam que realmente todo mundo que bebia falava, nossa, isso aqui é muito bom. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Aí, quando você tem isso aqui aliado com o desenvolvimento, aí você observa, puxa vida, ele foi um dos raros produtos de consumo direto como bebida que teve uma singularidade de você ter o seu uso individualizado, que foi quando, durante o período entre as duas guerras, né, principalmente a segunda, se desenvolveu e se criou o chamado café solúvel. Então, esse é um marco importante. Então, a partir daí, que era o café que as tropas levavam, né? E podiam levar para qualquer lugar. Podiam levar para qualquer lugar, aí preparava aquilo, davam, assim, levantava a moral, digamos assim, dos soldados. Ele foi um advento muito importante. Então, você criou um outro viés, uma outra oportunidade como produto. E depois, desde a época lá da virada do iluminismo, as cafeterias, né, ou os cafés na época, já funcionavam como um local de socialização. Um ponto de encontro para troca de ideias. De ideias, tanto que se fala que boa parte do iluminismo ele é estruturado a partir do consumo do café. Então, isso é muito importante, legal, né? É muito relevante. E aí, quando você observa hoje, todos os movimentos eles acabam tendo uma certa conexão com o café. Né? Então, é o fato de hoje, olha, tudo é muito rápido, eu quero doses individualizadas, porque, na verdade, a forma de consumo ela nada mais é do que a tradução do que você tem de tecnologia disponível. Tecnologia é avanço técnico, só isso. Mas a essência ela se mantém. Como a tecnologia avançou, você tem modos de consumo que são muito interessantes e cada vez mais individualizados. Com isso, surge uma possibilidade de experiência que era, então, impensável tempos atrás. Olha, você pode ter algo que é muito próprio para cada um. Quer dizer, a pessoa escolher a forma de consumir, ter essa variedade como vocês têm, por exemplo, com a confraria, diferentes grãos, diferentes sabores, ou seja, a experiência ela se torna muito mais rica. E na verdade, toda a história, toda a evolução da humanidade, ela foi estabelecida por meios de estabelecer novas formas de experiência. É isso que estabelece a evolução. Então, no momento que você tem um produto que permite que você consiga criar formatos diferentes, ele permanece. Então, a chamada o café continua na moda é porque ele tem essa grande característica. E muito interessante, cara. Eu falei que o Ensei tem uma banda larga, né, cara? Estava falando da parte de tecnologia e você muito bem, seu resumo histórico é perfeito. E quando você fala de equipamentos, imagino que tem tanto equipamentos nessa diversificação de consumo e no uso, ou seja, na extração do café, como há equipamentos também na etapa produtiva, vamos chamar assim, seja na torrefação, seja na fazenda, né? que também alteram esse produto final no consumo. Né? Exatamente. E aí tem um ponto que é muito importante, que é o papel do Brasil. Né? A pesquisa cafeeira do Brasil ela é totalmente relevante para o desenvolvimento que a gente observa no consumo, aliás, produção e consumo do café hoje.
Então, se você pensar anos atrás, o que era produtividade de café, vamos pensar nos anos 70. Até meados dos anos 80, a produtividade média do Brasil era de 8 sacas por hectare. É. Tá? Para a gente ter uma ideia. 2022, 2023, que foi uma das últimas medições feitas pelo MAPA e também outros órgãos como o CONAB, nós chegamos a uma produtividade média de 32 sacas por hectare. Espetacular, né? Isso é fantástico. Então, por isso que com a mesma área se produz muito mais. Então, ou seja, ele é um produto que ele já está alinhado dentro de uma visão mais ecológica. Eu não preciso criar mais novas áreas, eu isso. não preciso avançar ou, sabe, em outros biomas, mas aquilo que eu já tenho eu consigo manter a minha produção atendendo o que o mercado precisa. E com a evolução em qualidade também, né, cara? Exatamente. Porque você teve um ganho de produtividade também com uma sofisticação na qualidade, né? No tipo de manejo agrícola, no tratamento pós-colheita, né? Você melhorou muito a qualidade no Brasil, né? Exatamente. E isso, de novo, ele é função do fato de que o mercado ele estabelece a precificação pela qualidade de produto. Então, se eu tenho um produto que bebe melhor, ele vai ter, obviamente, uma precificação, um preço superior a um de qualidade inferior, que é o que rege todo o mercado agrícola. Então, por isso que é muito importante a gente também levar em conta que a visão quando se fala visão de qualidade, e eu sei que, por exemplo, vocês fazem um trabalho excepcional nisso, que é uma visão que eu considero assim fundamental, e não uma visão assim que é muito estereotipada de que qualidade é só a ponta da pirâmide. Isso é uma loucura. Porque, na verdade, quando você fala em qualquer empreendimento, qualidade é eu fazer o máximo muito bem e o mínimo que seja o ruim. Eu não posso trabalhar com o contrário. Não, eu só faço o muito bem, 0,1% e o restante é ruim. Então, eu acho que a cultura da qualidade, ela primeiro tem que passar por processo, esse entendimento e principalmente para você ter escala. Então, porque é isso que também democratiza o consumo e o acesso ao produto. E olhando, vamos falar também do consumo, mas olhando primeiro no lado produtivo, e produtivo eu coloco os dois aí, a parte agrícola e a parte industrial, o que você tem visto aí de mais recente, inovações que você vê pela frente? Tem falado muito aqui no Brasil recentemente de fermentação, por exemplo, de café verde. Eu sei que e ainda mais você é um especialista em fermentação. Fermentação estaria dentro de uma nova rota de inovação, apesar de fermentação ser milenar, né? Para o café, onde você vê caminhos de inovação dentro da área produtiva, cara? A fermentação ela é importante, mas ela, como você já colocou, desde que o café se conhece por café, ele fermenta. Ele fermenta. Primeiro, até porque ele começou como um processo extrativista. Então, não existia produção. Então, a Etiópia, o pessoal saía de manhã, até recentemente, sei lá, no máximo 20 anos atrás, era isso. Tinha lá a sua bolsinha, ficava a manhã inteira recolhendo lá, tem um grão aqui, outro fruto aqui, e chegava com uma bolsinha e colocava lá. Tanto é que, só para você ter uma ideia de números, em 2010, mais ou menos, uma das principais cooperativas da Etiópia, ela tinha 3 mil produtores. Caramba, associados. 3 mil? 3 mil. Tudo muito pequeno. Muito pequeno. Produziam, sabe quanto? 4.500 sacos por ano. Caramba. Então, é isso que mostra, olha só como é o modelo extrativista. Ele é realmente muito restritivo, né? Então,
esse processo de fermentação, digamos assim, hoje você consegue imprimir alguns sabores interessantes, mas eu creio que o mais importante é respeitar a localidade, aquilo que é original do local, né? Mas em termos de assim globais, o que ainda se luta é para você melhorar o padrão de qualidade do café que se colhe. Porque a qualidade é eu ter o máximo de frutos maduros colhidos, não frutos que ainda estão por amadurecer. É isso que interfere na qualidade. E eu entendo que ainda esse é o grande desafio que os produtores ainda estão passando. Então, você vê principalmente máquinas, tecnologias de se colocar máquinas seletoras ópticas para tentar separar o verde na lavoura, o que eu acho muito louco. Tá? Tem uma outra vertente que é de tentar uniformizar utilizando abelhas, que eu acho assim que é mais interessante. Uniformizar A a florada. pegação aflorada, Exatamente. né? Que é uma discussão que a gente tem bastante com agrônomos, porque o agrônomo ele sempre coloca, não precisa, porque... Não precisa, porque o se- arábica é hermafrodita, né? Isso, então mesmo que ele ainda não esteja aberto, já praticamente já fecundou. Eu falei, tudo bem, mas se existe uma possibilidade da abelha ainda dar uma ajudinha, você pode fazer com que todo mundo fique uniformizado, que esse é o grande lance. Porque se você observar o que acontece, se você tem um espaço de tempo aí de alguns dias, 4 dias, por exemplo, para fecundar, e leva entre 8 e 9 meses para se fechar o ciclo, significa que é muito parecido com uma corrida de maratona. Todo mundo começa junto, mas depois de metade do caminho você percebe que tem todo mundo dispersando. Exatamente. E na fase de consumo, né? Ou na extração, ou nos diversos tipos de consumo, onde você vê mais evolução desse mercado? Como é que você vê esse mercado evoluindo? Eu sei que a gente tem aí, não é também novo, mas aqui no Brasil se tornando mais conhecido, cold brew, que é a extração a frio. Aí você tem diferentes tipos de método, e misturas, enfim. O que você tem visto de inovações no lado do consumo, cara? Olha, Ricardo, existe assim muita coisa acontecendo, principalmente porque o café, como a gente já comentou, é um produto que continua na moda, né? Então todo mundo tem um olhar especial, tenta criar alguma coisa diferente, mas eu particularmente tenho a seguinte interpretação: o que é mais importante é como você preparar ou o que vai ser preparado. Eu entendo que o ponto mais importante é como vai ser, o que vai ser preparado. Você está com material. Que é a matéria-prima, entendeu? Então, aí o que é muito assim claro é essa tendência cada vez maior de você ter produtos que sejam, primeiro, individualizados, inicialmente eram chamados monodoses, tempos atrás, quando a Ilha e a Lavazza começaram com as cápsulas e os sachês, né? Depois veio o Nespresso, a própria Keurig e assim por diante. Todo mundo foi para o seu sistema individualizado. De dose única. Dose única. Então, esse é um ponto onde que você percebe que o desafio tecnológico é oferecer mais dentro da mesma porção. Isso é muito interessante. Então, imagine só, puxa vida, conseguimos um café que tem uma nota fantástica, ou porque se preservou uma variedade antiga, e agora nós temos como oferecer ao público. Porque se você já tem individualizado, significa que você tem uma capacidade também de oferecer para mais gente a mesma experiência. E eu entendo assim que para o consumidor, quando você vai falar em consumidor, em formá-lo, inclusive, a chance de ter o máximo de experiências é que vai fazer com que assim o padrão de percepção de qualidade ou de experimentação ele mude. E eu vejo, pelo menos
pós-pandemia, e durante a pandemia talvez isso tenha se intensificado, mas eu vejo acontecendo com mais frequência essa busca pelo consumidor por mais experiências, né? Tem se falado muito de experiências e o café proporciona muito isso no sentido de você ter métodos, formas, o mesmo grão, mesmo aquele que eu concordo com você, né? O que é mais importante é o que está ali, né? O que, né? O grão que está ali. Mas esse grão no café, diferente do vinho, que o vinho está pronto ali na garrafa, tal, é um quê também, mas está na garrafa. O café desse grão você pode ter diferenças muito diversas no mesmo grão, né? E isso traz essa somado ao ritual, né? De fazer, né? E aí diversos métodos e diversos tipos de extração também, incluindo, como eu falei, extração a frio, né? O café ele é muito interessante, Ricardo, porque, primeiro, você tem um momento que é o MasterChef, que é quando ele vai ser torrado. Você pode ter a mesma matéria-prima, entregar para 10 pessoas que vão torrar, você vai ter 10 resultados diferentes. Ponto. Aí você tem uma segunda etapa, que seria, digamos assim, o MasterChef confeiteiro, que agora tem os dois, né? Tem a sobremesa. Então ele vai pegar esse grão e aí ele pode preparar fazer de formas coisas diferentes, explorando assim, características ou perspectivas novas. E aí que entra um ponto que é muito legal, porque você tem uma liberdade, uma amplitude de possibilidades que nem vinho proporciona. Tá? Eu entendo que não existe nenhuma outra bebida que proporcione isso. Desde você fazer um bom e velho, tradicional cafezinho, Perfeito. C maiúsculo, ou seja, pó na água fervente, coador de pano, cheiro, sabor de café da avó, da tia. Você pode fazer isso e ter um excelente café. Perfeito. Ou aquela coisa mais tecnológica, porque fez antes de moer, bateu um pouquinho de água, aí tem um moedor XPTO, daí você entra com um tamper todo esquizofrênico, aí ele vira e desvira, e você tem um expresso perfeito. Quer dizer, você pode ter tudo isso. Então, e aí que entra o caráter democrático do café. Ele permite toda essa liberdade de interpretação. E dentro de cada método também uma variedade grande de receitas, né? Que é o momento MasterChef. Né? Você pode estar no coador de pano ali e você fazer proporções diferentes, moagem diferentes, que dão características também diferentes. Né? Deixa eu tocar num ponto, não sei se polêmico, mas a gente aqui na Confraria, alguns meses atrás, que a Confraria tem esse papel também de experimentação, né? De se dar a liberdade de experimentar, de mandar para os nossos confrades coisas diferentes que não necessariamente são, em alguns casos, unanimidades. Né? Em uma delas é o café infusionado. Nós fizemos um teste onde a gente, que é diferente do fermentado, né? Como você sabe, a gente infusionou ainda no café verde, com extratos de frutas, né? Como é que você vê isso? Isso é porque tem uma discussão se isso é natural, o conceito de natural, se isso você está saborizando o café ou não, porque você tem também a saborização que é pós-torra, você botar um gostinho ali no café, um cheiro no café e tal. Esse é antes da torra e ainda com a percolação. Então, sua opinião aí técnica e como de produto, como é que você vê essa questão de infusionamento, né, cara? Bom, sei que você é sincero e direto, fica super à vontade da sua opinião aqui, né? Que a gente mesmo não chegou numa conclusão ainda. Né? Não, mas nesse ponto nós somos muito parecidos. A sua experiência profissional é muito próxima. Então, o que acontece? Se você introduziu algo que não é parte do processo normal, você fez uma adição. Exato. Portanto, é um desvio de rota. Só isso. Então, desde que é o que eu sempre comento, não existe aquilo que é certo ou errado. Desde que o resultado fique agradável, fique bom, ou tenha quem goste, é o que basta. Perfeito.
Então, eu acho que talvez... E que você seja transparente com o seu consumidor, Exato. de dizer assim, isso não é um café naturalmente com gosto de morango, né? Esse café passou por esse Foi processo, adicionado. e se tiver um consumidor sendo bem honestamente educado, ele vai tomar a decisão dele de por A mais B. Sim, Sabe? exato. Acho que no ponto é isso. Talvez o problema maior hoje, nas discussões, é o fato de haver uma certa, eu chamo assim, de tirania de consumo. Olha, isso aqui que é o bom, isso aqui que é o certo. Cara, não existe certo e errado. Certo e errado são convenções que podem se alterar ao longo do tempo. É o que a gente sempre fala. Hoje a rua aqui, ela é mão dupla. Se amanhã vier alguém e falar, olha, por causa do fluxo aqui vai só nesse sentido, se você vier ao contrário, você está errado, porque está na contramão. Ou seja, é momentâneo, é naquele momento. Então, certo e errado é convenção. Experiência não tem convenção. A única convenção é caiu bem ou não caiu bem. Porque é por isso que a resolução ela é individual. Não adianta alguém chegar para você, olha, beba isso porque você vai sentir isso, 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 porque é maravilhoso. Se você fala, pô, não senti nada, lamento, mas eu não quero mais, vou voltar para o meu copinho lá, e é isso. Isso. E reforçando aqui, é você ser transparente e cada um tomar a sua decisão, né? Sim. Isso eu também, e eu acho que tem um caminho grande que o café já vem percorrendo, e como você falou, com uma diversidade maior até do que o vinho, que é um caminho que já foi trilhado de diversificação de consumo, e de você experimentar, né? Tá livre para fazer coisas bacanas, diferentes, experimentar e escolher o que é melhor para você, até durante o seu dia, né? Porque o café também tem essa, né? Uma bebida alcoólica, você não vai ficar bebendo durante o dia inteiro, né, cara? Ou não deveria, né? Bom, depende, né? Não sei. Depende do dia, né? Se tiver... Depende do dia. Nada contra beber álcool, até que nós dois somos engenheiros químicos e apreciadores, nada, obviamente, pelo contrário. Mas o café tem essa questão da jornada durante o dia também, né? Você tem diferentes momentos de consumo e que exigem, não exige, a palavra não exige, que demandam coisas diferentes. Você está em momentos diferentes do seu dia. Então, acho que é por isso que eu sou tão otimista, empolgado com café, porque é isso. A gente, apesar de ser uma cultura secular, né, e com o Brasil ser o maior produtor, tem muita coisa para ainda acontecer no café pela frente, né? Sim, ele é um produto que está sempre em ebulição, ele está se reconstruindo, ele está se redescobrindo a todo momento. E se a gente está falando muito de bebida, eu já estou aqui com vontade de degustar o nosso café do mês. A gente vai voltar a falar sobre isso, sobre tendências e tal, mas eu queria a gente fazer uma pausa aqui, até explicar a quem não é confrade ainda, mas a gente todo mês manda, né, um pacote de 250 gramas que pode ser moído, se o confrade quiser que seja moído, a gente manda em grãos, e a nossa recomendação, assim, para ter a experiência mais legal, é ter em grãos e ter um moedor, né? E a gente manda também um card, que é colecionável, junto com um caderninho, que é para a pessoa tomar nota, tal, de forma que a sua experiência seja o mais ampla possível. Porque à medida que você degusta algo de uma forma atenciosa, que é o que ficou cada vez mais famoso, é o mindfulness, né? Que é de você ter a atenção plena, a experiência é diferente, né? Então a gente tenta, de alguma forma, proporcionar isso. E a gente eu queria dividir com você, a gente degustar junto esse café. A gente vai falar mais dele, vamos montar a mesa aqui com o café para a gente falar mais do café do mês. Perfeitamente. Bom, professor Ensei, estamos na parte agora boa aqui, nossos confrades também. Quem não está nos vendo,
Aqui a gente está sob a mesa, está terminando de filtrar aqui num Arrario V60, que é um coador com filtro de papel, que a gente usa aqui normalmente nas nossas degustações. E a gente já vai degustar esse café. Bom, esse café é da variedade típica, né? Que é uma variedade, podemos chamar original? Ancestral, né? Uhum. E da Etiópia também? Ou ela é de... Sim, Etiópia. É da Etiópia, né? A gente tem lá na nossa fazenda, na Sertãozinho, o que a gente chama de um jardim clonal, uma área de experiência, que tem muitas variedades que não estão em escala comercial, mas que a gente usa para estar testando sempre. E a típica, por ser uma ancestral, é uma que a gente cuida com carinho. E até plantou fora do jardim clonal, numa área um pouco maior, nada de produção comercial grande, mas a gente está trazendo aqui para os nossos confrades esse mês. E ela é uma variedade ancestral de origem da Etiópia, várias variedades isso que estão hoje no Brasil vieram dela, né? Naturalmente, como pai ou mãe, né? Uma delas a gente teve aqui na confraria, que é o Maragogipe, que é uma variedade brasileira, né? E que não foi, pelo que eu entendo, desenvolvida por cruzamentos pelo homem. É uma variação da típica que aconteceu naturalmente lá em Maragogipe, na região da Bahia, né? Exato. E você estava antes aqui me falando sobre que o Bourbon também é uma variedade que veio da típica também, Sim, né? na verdade ele ficou, digamos assim, localizado na antiga ilha de Bourbon, que fica na costa sul da Etiópia. Tinha esse nome porque era uma homenagem à família imperial francesa, família Bourbon, né? Depois ela, quer dizer, mudou de nome e se tornou a Ilha de Reunião. Hoje é a Ilha de Reunião. Então, a diferença entre o típica e o Bourbon é que o Bourbon estava nessa ilha e o típica estava no continente. Só que, diferentemente do Bourbon, o típica ele atravessou o Mar Negro e entrou na Etiópia. Por isso que toda a propagação do típica na Ásia se deu através do pessoal que era da Península Arábica e ia até o Oriente para comprar as mercadorias e voltar e comercializar por lá. Muito bacana, muito bacana. E o Bourbon, gente, é o Bourbon original, porque tem um Bourbon amarelo que esse foi desenvolvido aqui no Brasil. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, a gente até na confraria anterior do mês passado a gente tinha um Bourbon amarelo. Bom, a gente fez aqui, na verdade, o Bruno, que é nosso barista aqui, Orfeu, nos deu esse prazer de preparar um café aqui que ele usou uma proporção de 10 para 100. Então, 10 gramas de café para 100 ml de água. E agora terminou de coar. Eu vou tirar daqui o coador e vamos degustar esse café. Está quente ainda, então temos que... Mas café tem que ser assim, tranquilo para degustar. Exatamente. Só coisa ruim que você toma no susto. Aquele remédio amargo, você tem que... Né? Vamos lá, não sei o que você... Perfumado, hein? Perfumado, né? Perfumado. O que você... Eu tenho alguma dificuldade de pegar algumas notas assim. Ele é perfumado. Parece o que ele... Uma fruta vermelha madura, sabe? Eu acho que nesse ponto a descrição ela está bem fiel, assim, da ameixa. Ameixa, né? Ameixa, aí no caso é Quem uma não ameixa está nos vendo, o Bruno, nosso barista, está ali vibrando porque ele pegou a ameixa, então ele está... Né? Uva, isso aí, ameixa... Está quente ainda. Está quente ainda, né? Mas esperar esse frio ele fica melhor ainda. Não, mas está um café muito legal. Uma acidez... Redondinho, equilibrado. Uma acidez que é
que convida ao próximo gole, né? Exato. E ele aqui, enquanto ele vai esfriando também, e isso é outra coisa, café, à medida que vai esfriando, e se for um café bom, ele vai dando nuances diferentes, vai ajudando você Exato. a detectar. Bom, está no nosso card aqui, mas esse é como eu falei, da variedade típica, ancestral, que está nas nossas fazendas, lá na Sertãozinho. Essa torra foi uma torra clara. Essa talhão está a 1.000 metros de altitude. Um solo é vulcânico, aquela região toda é um solo vulcânico. A colheita, nesse caso, foi manual. A gente secou num secador estático. Peneira 16 acima é o tamanho do grão, né? Eu não estou vendo aqui assim, tá? Cereja natural. Então quer dizer que ele secou no pé, né? Cereja. Não, eles escolheram maduro e foram secando. E secou porque você comentou que foi num secador estático. Porque ele bota processo aqui cereja natural. Então, significa que ele colheu maduro e secou isso. E secou. Secou com a casca. Legal, ótimo. Muito então, bom. Por isso que ele tem essa nota de uma leve, uma discreta fermentação. E essa nota de ameixa vem disso. A nota da ameixa vem. Porque a ameixa é forte. Depois você falou, eu pego a ameixa toda hora aqui. Então, isso é interessante, né? Eu fui susceptível, né? Então, por isso que também a gente, para influenciar as pessoas, vai se falando isso. A não ser que a pessoa tenha muito foco, falar, não, eu não estou percebendo, ou então estou percebendo. Mas agora eu pego bem. Aqui eu pegava um dulçor, mas às vezes não conseguia. Porque tem muito a ver isso de degustação, é você ter repertório, né? Ao longo do seu tempo, sim, você está sempre, quando degustar ou comer alguma coisa, comer com atenção. Dizer assim, agora eu estou comendo aqui, esse é o gosto da ameixa, esse é o gosto do... Né? Exato. O que basta é isso, é prestar atenção. Mas, de qualquer forma, nesse café está muito nítido. Ele tem muito, tanto no aroma quanto na degustação, porque às vezes acontece de cafés que no aroma você pega uma coisa, na hora que você bebe, por algum motivo, não está tão... Sim, não corresponde. Não corresponde, né, cara? Mas esse... Mas se já chegou para o pessoal, realmente é um privilégio. E corpo, o que você poderia falar de corpo dele aqui? Ele é um café encorpado. Encorpado, né? Ele, sim, preenche a língua, pesa na, sim, língua, né? É um café muito bom. É um belo café. Eu fico sempre curioso, eu não recebi ainda em casa, né? Estamos gravando aqui, eu ainda não. Mas fico sempre curioso quando a gente faz aqui, eu fico para fazer num prensa francesa, fazer um cold brew, para ver como é que ele reage, né? Assim, ou como ele fica, né? E diferentes, que é o que a gente estava falando das diversas experiências aqui no café, né? Que é o incentivo que a gente dá com a questão do livrinho para que as pessoas anotem, tragam, levam, né? E como o café, dentro de, se você quiser ter uma experiência mais profunda, é bacana, né? Veja quanta coisa nesse pouquíssimo tempo, a gente falou sobre o típica, de onde veio, né? Então, de alguma forma, quando a gente bebe um típica, a gente está bebendo alguns séculos aí de história e de caminho. Até milênios. Milênios, né, cara? Milênios, né? Milênios, né? E de história aqui, né? Isso é muito legal, porque, na verdade, isso aqui é como se a gente fosse, olha, isso aqui é o sabor de antigamente lá na Etiópia. Lá na Etiópia, é espetacular. E o típica, para falar de Etiópia, você tem uma variedade que se tornou aqui no Brasil, até a gente também, né, lá na fazenda, já ganhou alguns prêmios com o geisha, né, que é uma variedade também de origem, sim, etíope, né, mas que é bem diferente desse café aqui. Ele tende a ser mais frutado, né, ele é uma... Sim, sim. Você acha que um típica desse, dependendo da torra, poderia vir mais frutado? Ele já é frutado com ameixa, né? Mas é uma fruta diferente do geisha, pelo menos. É que, na verdade, tudo vai depender de como você vai processar o pós-colheita. Porque, na verdade, mesmo para um geisha... Dependendo do pós-colheita, ele pode dar experiência diferente. É o pós-colheita que vai definir o perfil que você vai perceber depois. Então, é isso que tem que ser tomado... Tem que se tomar muita atenção, porque
Esses outros sabores, né, floral, frutado, eles vão surgir no momento em que você iniciar a secagem do fruto e da semente. Então, justamente, se você tem um processo que é mais lento, então significa que você dá mais chances para que ele fermente, porque você está indo devagar. Lembra da cerveja? Sim. Eu tenho que fazer lento. Se você fizer rápido, não dá tempo das reações ter todas. um processo de fermentação, porque aí o que acontece? A secagem ela tem uma dinâmica tal que já evaporou, não tem mais água suficiente, não fermenta mais. Entendi. Tá. E Ensei, tem uma pergunta que eu normalmente faço no começo, mas eu estava empolgado aqui de começar logo a conversar com você e não fiz, mas eu não vou deixar de fazer com você, aproveitar que a gente está aqui falando de história, de café. Qual é a sua memória mais... a sua primeira memória sobre café? Você é um bebedor de café de sempre? Desde você tomou café, começou a beber café já adulto? Como é que é a sua história com café como consumidor, né, cara? Então, eu não bebia café. No máximo era um... Tá vendo? Há esperança para vocês que não bebem café, né? O Ensei não bebia café. Era assim, mas assim, a minha mãe preparava o café com leite, então era aquilo como toda casa, né? Era o que eu bebia. Mas nunca fui ligado ao café. Bom, apesar de ter assim uma relação muito forte, porque meu pai ele era muito amigo do Maneco, que era o dono do antigo Café Seleto. Claro. Que ficava lá no Belém, Sim. e tal, porque o consultório dele era muito próximo. Então, por isso que eles tinham essa amizade. Consultório do seu pai, né? Na época, né? Bom, e aí, quando fui para a fazenda do meu sogro, eu continuei com a mesma posição. Falei, não sei o que é um pé de café, estou aprendendo agora, e também eu não bebo café, eu preciso aprender. E aí tem uma história, assim, bem rapidinha que eu gostaria de contar, que foi o que me introduziu. Aí a gente fazia, porque naquela época, anos 80, só se produzia café natural. No mundo inteiro. A exceção... O café que secou no pé. Secou no pé. Não, ou você colhia e terminava no terreiro ou nos secadores. Tá? Não tinha, por exemplo, cereja descascada? Não. Tanto é que é importante lembrar, o cereja descascada é invenção brasileira. Por isso para a turma lembrar, a cereja descascada que você colheu e você descascou ele. Tira a casca externa para ele poder secar. É o que o pessoal lá fora chama de café melado, que seria nos países de língua espanhola, e o de língua inglesa é o honey. Honey, de mel. Só que eu falo, gente, a forma de produzir o descascado ela é brasileira. Então a gente tem que ter orgulho de falar, isso aqui é um cereja descascado, ao invés de falar honey. Claro. Tá? Mas assim, aí um belo dia eu estava lá na fazenda do meu sogro e veio um pessoal, um vizinho, que tinha uma fazenda enorme e ele perguntou, olha, soubemos que você já trabalhou com fermentação e tal, poderia nos ajudar? Tá. Aí fui até a planta deles. E era uma planta enorme, com vários tanques de fermentação, assim, de alto. Aí eu falei, não entendia, não conhecia, falei, nossa, o que vocês fazem aqui? Aí ele começou a explicar, nós estamos preparando um lavado que depois vai para o Japão, porque era uma empresa japonesa que estava lá, que era a dona dessa fazenda. Aí eu falei, tá, mas eu quero saber qual que é o teu problema para eu poder te ajudar. Ele falou assim, nós não conseguimos fermentar. A gente queria para saber o que está acontecendo. Aí eu pedi aquela coisa básica. Certamente, se você estivesse lá, você ia fazer a mesma coisa. Falei, eu quero essa análise. Você consegue? Tá. Aí eles me trouxeram. 2 dias depois, não, deu uns 4 dias depois, já tinha um resultado. Aí veio o resultado. Eu olhei assim e falei, nós vamos fazer o seguinte, você compra isso. Aí eu pedi, se você tiver levedo de cerveja, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de... Aí como eles tinham gado, falei, então vamos pegar tais sais, a gente faz eu fiz uma continha burra lá, tá aqui, mistura na água, e não deu outra. Aí começou a fermentar rapidinho, aí viramos amigos de infância. 6 meses depois, ele me chama e traz um
me deu um pacote de um café. Olha, tudo em japonês, eu nem... Não, na época, sei muito pouco japonês, então naquela época era pior ainda. Eu nem lia, era analfabeto, surdo e mudo, né? E ele falou assim, olha, esse aqui é o nosso produto, que é o café lavado. Olha só, era um café lavado, tanto que foi, na época, a maior planta de café lavado da área do Cerrado. Caramba. Tá? Era um projeto assim, muito impactante. E aí ele preparou para mim e eu provei. Nossa, eu falei... Sabe quando você tem aquela coisa assim... abriu o céu e você... eu falei, não imaginava... que tinha um café, que café poderia dar essa experiência. Não, já tínhamos cafés muito bons. O que estava sendo produzido lá era muito bom, mas o lavado ele tem uma outra característica, assim, outras coisas que ele poderia trazer. E aquilo ali me marcou. Aí eu falei, nossa, aí comecei a entender assim, todas as possibilidades do café. Por isso, para mim, foi a experiência mais marcante. Que bacana, que bacana. Muito bom. Vamos ver como é que ficou agora mais frio? Perfeito. Essa Sabe temperatura é ótima. Se ele ficou até mais redondo, né? Porque ele mais quente talvez dá uma... na verdade, assim, nessa temperatura ele fica perfeito. Nossa, tá ótimo. Muito bom. Tá excelente. Muito bom. Ensei, a gente infelizmente tem uma restrição de tempo. Você é o tipo de cara que a gente podia ficar aqui horas e horas conversando e um assunto vai puxando o outro, que vai puxando de história, passando por microbiologia ou produção, enfim. E fora a sua experiência grande de produto. Mas foi um tempo espetacular. Quero te agradecer mais uma vez. Se a turma aqui quiser te achar, como é que ou quiser fazer seus cursos, como é que ele te acha aí nesse mundo da internet? Aí você tem... Olha, o mais fácil é pelo Instagram. Tá. Né? Entra com o meu nome, Ensei Neto. Tá. E aí lá tem as informações que precisar, tem todas as informações de cursos e coisas. A gente vai deixar aqui também a descrição também de o pessoal te achar. Por favor. Teve alguma coisa que a gente não falou aqui de café? Bom, tem muita coisa que a gente não falou, na verdade. A maioria das coisas a gente não falou. Mas tem algum outro ponto de... Olha, eu creio que talvez um ponto que é muito importante a gente colocar é que esse tipo de programa ele é fundamental para levar não só conhecimento, mas principalmente essa percepção de que o mundo do café ele é livre, sabe? Eu acho que isso aí é muito legal, o que vocês estão fazendo. Então, o que eu coloco é que mantenham isso, principalmente mostrar que não existe certo ou errado, como vocês estão mesmo aqui colocando, e que, na verdade, tudo são experiências. Então, aquilo que pode ser bom para mim, talvez não seja bom para o outro, mas ele vai ser enriquecedor. E é isso que faz com que o mercado cresça. Perfeito. Muito bom. Pô, nada melhor como acabar com essa mensagem. E, mais uma vez, Ensei, muito obrigado. Assim, não só por estar aqui, mas nossas interações que a gente tem tido e que têm sido muito ricas. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente vai fazer juntos aí nos próximos tempos, e muita coisa bacana em café, né? E para nossos confrades, quem está nos vendo, ouvindo, agradecer vocês aí por terem nos acompanhado. Quem ainda não é confrade, mas está nos ouvindo e vendo e quiser fazer parte do grupo, vai ser um prazer. A gente vai deixar aqui o link, cafeorfeu.com.br, confraria, para que, se você quiser, além de ter participado aqui dessa conversa nossa, possa também receber o café e poder ter essa experiência mais ampliada. Vai ser um prazer. E a turma aí que vai degustar nosso café, esperamos aí feedbacks, retornos, sugestões, assim, enfim, falam aí como é que foi a sua experiência. Vai ser um prazer ouvir vocês. Muito obrigado e até o próximo mês.